Olá, amigo desenhista! Se você sente dificuldade em desenhar e quer passar disso para isso de uma forma bem didática e rápida de se aprender, chegou o meu mais novo método de desenho. Aqui você vai aprender tudo do zero e aprimorar cada vez mais, podendo chegar a fazer desenhos como estes que você está vendo, além de criar seus próprios personagens. Clica no link da descrição e saiba mais. Fala, moçada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, trazendo a parte 2 agora do nosso desenho do Akaza vs o Rengoku, beleza? E aqui tá a nossa coloração para vocês, tá? Como vocês viram aí na thumb, tá super lindo esse desenho, eu gostei demais do resultado dele. Para mim foi um dos melhores que eu trouxe assim de embate aqui no canal, tá? Então, mano, se você gostou, não esquece, né? Meta de 1000 likes nesse vídeo, então deixa muito like aí. Se for novo também se inscreve aqui, cara, vem muito vídeo bacana para você. Que é isso? Você tá assistindo e não é inscrito? Clica no botão vermelhinho aí de se inscrever, beleza? Bom, e essa partezinha aqui eu vou ensinar para vocês a coloração insana, juntamente com uns efeitos bem legais para você fazer no seu desenho. E, mano, assiste todo, pega essas dicas que tem muita dica bacana para você, tá? Então vamos lá pro nosso tutorial. E bora lá, moçada, começar a nossa coloração aqui na parte do Rengoku, tá? A gente vai colorir ele primeiro, o foco vai ser totalmente nele, tá? Então eu vou colorir ele primeiro porque eu não vou fazer os dois de uma vez usando as cores, porque pode atrapalhar um pouquinho na hora de você estar fazendo, e se a gente focar em apenas um personagem vai ser muito melhor de fazer o desenho, tá? Então aqui eu vou fazer o seguinte, com o marrom eu vou gerar algumas divisas. Veja que eu não estou formando, não estou forçando, na verdade, o marrom, tá? Eu estou passando apenas um pouquinho de leve, fazendo aquelas divisas das partes vermelhas do cabelo dele, né? Que ele tem aquelas divisazinhas vermelhas, tá? Então eu desenho várias partezinhas e depois eu venho com o próprio vermelho mesmo e faço um preenchimento por cima desse marrom. Assim a gente consegue deixar um aspecto muito lindo nessa partezinha da coloração. O vermelho fica um pouquinho mais escurecido, mas ele não fica com aquela tonalidade de vermelho escuro e não fica atrapalhando os nossos planos aqui no desenho, tá? Então olha só como ficou bem bacana esse início da coloração, beleza? Continuando com o marrom, na verdade voltando com o marrom, vou continuar agora para fazer a parte amarela do cabelo, né? Eu vou fazer o mesmo esquema, eu vou desenhar todas as partes de sombreamento, fazer todos os preenchimentos de tudo aqui, no mesmo esquema de deixar leve também, sem forçar o marrom. Se você forçar o marrom, cara, ele não vai ficar bom, tá? Não força o marrom nessa parte aqui, tá? Em seguida eu vou vir com um marrom claro, que é aquele amarelinho bem queimado, vou passar por cima desse marrom aqui, e aí você diz, Gilmar, mas eu não tenho esse marrom claro, e agora, cara, eu perdi meu desenho, o que é que eu vou fazer? Mano, usa um amarelo mesmo que vai dar certinho, cara, vai ficar muito parecido, tá? Eu só tô querendo deixar o meu desenho mais bonito possível e passar para vocês mais detalhes possível sobre o desenho, tá? Sempre tentando ajudar vocês o máximo, cara. Agora aqui a gente só precisa preencher de amarelo toda a base do cabelo e aí já vai ficar o nosso Rengoku aí bonitão, né, cara? Olha só, já fica muito lindo aí, tá? Lembrando que a base do olho dele é amarelo e vermelho também. A partezinha de dentro é vermelha, a parte de fora é amarelo, tá? Então você já pode fazer esses detalhes também. Aqui na parte da espada eu também vou fazer um brilhozinho de amarelo, tá? Veja que o brilho fica completamente ofuscado, né? Ele fica somente em algumas partes, eu não preenchi todo, né, a parte da lâmina, tá? Só para deixar um destaquezinho diferenciado aqui na espada do Rengoku. Agora vamos voltar com o marrom mais uma vez e vamos fazer agora o efeito de sombreamento da pele, né? Vamos já trabalhar com a pele aqui do personagem, vai ficar muito bonito, velho. Então vou fazer o mesmo esquema de desenhar toda a partezinha da sombra, deixar naquele estilo 2D, tipo anime mesmo, tá? E vou fazer o preenchimento dela, certo? Em seguida eu vou vir com um lápis chamado Bordeaux, lembrando que eu uso o marrom também, né, na base da espada, tá? Para fazer uns detalhezinhos onde vai ser vermelho ali na espada. Então em seguida eu venho com o Bordeaux aqui na parte da pele dele, eu vou passar por cima do marrom, que eu quero que esse marrom fique um pouquinho mais avermelhado, né? E o Bordeaux tem essa magia. E se você não tem Bordeaux, não se preocupa, cara. Deixa aí e vem agora com rosa claro e faz o preenchimento. Com rosa claro é só passar por cima do marrom e toda a basezinha do rosto que a gente tem de branco aí, né? Para deixar preenchido a pele do nosso querido Rengoku, beleza? E o seguinte, cara, no meu desenho, no caso, né, eu vi que a pele não ficou tão lisinha assim, então eu vou passar um lápis de cor branco
para deixar um pouquinho mais mesclado, ficou uma coisa mais uniforme, mais bonita aí no desenho. Agora vamos vir com o preto, e esse preto a gente vai fazer a sobrancelha dele. Veja que só por fazer a sobrancelha já ficou um destaquezão muito louco no desenho, tá? E veja também que a gente tá trabalhando na base da roupa, certo? Veja que com o marrom eu fiz alguns detalhezinhos ali na base da roupa, que seria detalhe de parte que brilha na roupa dele, né? Parte que tá iluminada, na verdade. O botão também já tá amarelo, que eu já tinha usado o amarelo ali no botão da roupa dele. Então com o preto eu vou fazer o preenchimento, né? Sobre toda a partezinha restante aqui da roupa, e também vou fazer um leve preenchimento aqui no centro da espada, juntamente com o preenchimento normal, tá? Essa parte da espada aqui, ela é muito importante para gerar aquele efeito de brilho. Por quê? Veja que nos cantos da espada eu estou forçando, mas quando chega na parte que eu vou querer fazer o brilho, eu deixo ele bem clarinho, né? Fica tipo um cinza, e no centro fica todo branco, como se fosse a parte de brilho mesmo, tá? Então é muito importante você trabalhar isso aí, essa basezinha de degradê no desenho, certo? E sabe um lugar massa onde você vai conseguir fazer degradê sem precisar ver vídeo nenhum, sem precisar aprender em canto nenhum mais, cara? Lá no meu treinamento online eu ensino também a colorir, mano. Além de ensinar a desenhar, criar personagens, criar cenários, eu vou ensinar você a colorir os seus desenhos de uma forma incrível, tá? Tem várias formas de coloração para você, então me dá uma chance se tornando meu aluno, cara, que eu tenho certeza que você não vai perder nada, mano, pode ter certeza, só tem a ganhar, tá? Então eu te espero lá como aluno, clica no primeiro link aí da descrição, você vai colorir seus desenhos como nunca, velho. Agora que vamos com o cinza azulado, eu vou fazer uma basezinha no olho do Rengoku, e depois na partezinha da roupa, né? No colarinho da roupa eu vou preencher ele todo, né? Porque ele tá todo na sombra ali, e também na base da capa dele, né? Que a capa é branca, mas gera um efeito de sombreamento com cinza azulado, tá? Veja que durante o processo eu vou passando um pincel também, né? Muitos perguntam, mas por que esse pincel? Cara, quando o desenho fica na iluminação, ele gera... a gente consegue enxergar tipo as marcas do lápis, né? Quando a gente passa o pincel por cima assim, ele vai meio que mesclar essas marcas de lápis, e o desenho vai ficar mais lisinho, como se fosse um desenho impresso mesmo, cara. É por isso que a galera vai olhar seus desenhos e vai dizer assim, ah, você imprimiu seu desenho, mano. Mas na verdade, você só passou um pincel por cima, tá? Uma dica boa aí pra vocês. Então veja que na parte da espada eu já estou trabalhando o vermelho, gerando aquele efeito também de deixar a partezinha lá da iluminação de branco, ó, tá? Só por deixar aquela parte de iluminação branca a gente já consegue ver que dá um efeito diferente, parece que já tá brilhando mesmo a espada, certo? Com o vermelho eu vou passar um pouquinho por cima do amarelo para gerar um degradê bem leve, né? Deixar um efeito bem legal aí nessa basezinha amarela da espada também. Pronto, o Rengoku ele tá quase pronto, cara. Agora só falta a gente fazer esse brilho da espada, finalmente, né? Porque eu tô falando nesse brilho da espada desde o primeiro vídeo aí, desde o vídeo anterior, né? Então agora a gente já consegue fazer ele, tá? Então a gente vai usar apenas um azul, azul normal mesmo, certo? E agora a gente vai mesclar um pouquinho desse azul com a parte preta que a gente tinha feito, lembrando de focar o centro branco, né? Deixar o centro branquinho, tá? Não abusa muito do azul na parte do centro. Então vou desenhar o efeito de iluminação junto com os tracinhos ao redor, tipo pontos luminosos saindo daí também, como se fosse um reflexo pegando na hora assim na espada, e fica com esse efeito bem massa, tá? Com esse azulzinho também eu vou dar um leve efeito na partezinha do cinza azulado aqui, para deixar um pouquinho uns cantinhos mais azulados, vai deixar um efeitozinho bem bacana, mas isso aí é uma coisa opcional, você faz se quiser também, beleza? Em seguida eu vou vir com o branco, e agora eu vou dar um jeito aqui nesse azul, né, com esse branco, que ele vai mesclar um pouquinho mais o azul, e ele vai deixar o brilho um pouquinho mais realista pra gente, né? E olha só como ficou o brilho da espada. E o Rengoku, né? O Rengoku já tá todo pronto aí, todo bonitão. Mano, merece seu like, não merece? Eu tenho certeza que muita aí não deixou o like ainda. Mano, dá o like, deixa o like no vídeo, que a gente precisa, né, bater a meta de likes aqui, beleza? Então ajuda aí, com certeza a gente vai evoluir cada vez mais. Agora vamos fazer a coloração do Akaza. Para fazer a coloração dele eu vou desenhar todas as listras primeiro, tá? E para fazer essas listras eu vou desenhar com um azul cobalto, certo? E esse azul cobalto é um azul escuro, beleza? É um azul escuro normal, tá? É azul cobalto. Em seguida eu vou vir com preto e eu vou fazer um leve efeito. Eu não vou forçar muito preto porque eu quero que seja a sombra
dessas partes azuladas, tá? Então não força muito, beleza? E assim que a gente voltar com o azul cobalto para preencher todas essas marcas que a gente desenhou, ele vai ficar como se fosse a parte preta, né? Vai ficar como se fosse um azul bem escurecido, ó, como fica bonitão, né? Tem mais um detalhe no centro ali da cabeça dele, na testa, né, que pega no nariz também, que eu não fiz, mas em breve aí eu tô fazendo para você também, tá? Mas antes disso, vamos fazer o seguinte, vamos vir com o cinza e vamos fazer todo o sombreamento da pele dele. E aí vocês já, Gilmar, mas cinza, como seria, qual a real cor da pele dele? Cara, eu tava olhando várias referências aí na internet, principalmente, tá? Referências de artes originais também, referências aí de anime também. E veja só, a pele dele é como se fosse esverdeada, cara. É tipo uma pele pálida, um pouco esverdeada, tá? Então o que vai acontecer aqui? Eu vou pegar uma areia, vou passar por cima desse cinza aqui, tá? Para deixar ele um pouquinho mais leve, né? Um pouquinho mais macio. Mas se você não tem uma areia, não precisa, tá? Em seguida, eu vou vir com um amarelo limão. Isso mesmo, cara, para você fazer essa tonalidade de pele, você precisa ter esse amarelo limão, velho. Se você não tiver, você pode fazer com um amarelo aí normal, mas não vai ficar muito legal não, tá? Só que tem um porém também. Esse amarelo limão, ele vai dar aquele aspecto esverdeado à pele do Akaza, tá? Porém, você não pode forçar, velho. Aqui agora você vai ter que testar a sua paciência, porque você tem que deixar isso muito leve, mano, muito leve, apenas passar por cima mesmo, só para dizer que passou o lápis ali para dar o efeito de pele dele, deixar a pele bem pálida, tá? Agora que vamos fazer a parte do cabelo dele, né, a partezinha de pelos dele aí, dos cílios também. Enfim, vamos começar com o vermelho escuro. O cabelo dele é um pouco rosado, né, a galera sabe aí. E esse vermelho escuro ele vai ser meio que a sombra do cabelo dele, tá? Então eu vou usar na partezinha dos cílios, da sobrancelha e do cabelo também como a sombra. Eu vou desenhar tudo no mesmo estilo que eu fiz no Rengoku. Eu faço o desenho da sombra e depois eu faço o preenchimento. Na partezinha que eu deixo em branco, né, que seria a parte iluminada do cabelo, eu vou continuar com o vermelho escuro, porém eu vou passar ele bem de leve, tá? Porque o aspecto que eu quero dar é com rosa depois. Se eu passasse somente o rosa, não iria ficar na tonalidade que eu queria, tá? Então eu passo ele bem de leve. Veja que eu tô trabalhando na parte da língua dele também, beleza? E agora eu posso vir com rosa, que no caso eu estou usando um rosa chiclete, um rosa normal mesmo, tá? Estou passando por cima agora de tudo aqui, ó, principalmente nos cílios dele, na parte da língua e também no cabelo, ó. Na partezinha que eu deixei clarinho, aí eu passo o rosa e veja só o aspecto que fica. Fica muito semelhante com a coloração do anime, né? Então tá aí minha dica para você, espero que você esteja gostando, cara. Tenho certeza aí que vai te ajudar. Aqui agora vamos finalizar essa base da roupa dele. A roupa dele também é tipo um vinho, cara, um vermelho escurecido, algo assim. Mas a gente vai fazer o seguinte, vamos fazer um sombreamento com preto na base da roupa. Eu vou usar esse preto também para fazer um sombreamento do olho na parte de cima dele, tá? E o olho eu vou fazer o seguinte, vamos concluir ele logo vindo com o azul cobalto também. Então vou fazer o preenchimento por cima do preto. E na parte do globo ocular dele eu não vou forçar muito, ele vai ficar azulado e eu não vou forçar muito, né? Veja que eu fiz também o detalhe lá da listra que eu falei, né, na ponta do nariz, já passou aí pra você, mas eu tenho certeza que você viu na hora que eu fiz aí na ponta da testa dele e na ponta do nariz, né? Tem mais uma listra azul, né, que é bem no centro aí dele. Aí seguinte, cara, a basezinha do olho, a íris do olho é amarelo, tá? A gente faz uma coloração de amarelo normal e agora é só vir com o vermelho escuro, passa por cima de todo esse sombreamento que a gente fez com o preto aqui na base da roupa dele e passa o preenchimento restante aqui normal. E aí já vai ficar com um destaque muito insano aqui no desenho, tá? Veja só como ficou o nosso desenho aí, já muito destacado, beleza? Agora aqui a gente precisa dar apenas alguns pontos finais, mas é claro, se você não tem essa caneta Posca, não precisa, tá? Se você tem corretivo escolar, ainda serve, cara. Pega um pontinho de palito aí de dente, mela no corretivo escolar e faz esses pontinhos aqui, tá? Que eu vou fazer. É tipo um brilho no olho do Rengoku, no olho do Akaza e também na espada, né? Eu vou usar o brilho da espada ali, ó, vou colocar uns pontinhos luminosos nela para deixar bem bonito aí, um destaquezão bem bacana, tá? E aí já fica um desenho muito lindão para vocês, beleza?
E é isso aí, aqui foi nossa parte 2, tá? Deixei muita dica bacana, muita dica necessária também. Eu espero que você não tenha pulado esse vídeo, cara, porque você perdeu muita coisa boa, viu? Se pulou, perdeu muita coisa boa, cara. Não esquece de deixar o gostei que eu vou continuar ajudando vocês aí, beleza? Então deixa o gostei, primeira parte vai estar no primeiro comentário fixado, que eu ensino a fazer esse desenho completo aí. Muito obrigado e até a próxima.